Olá, eu espero que vocês estejam bem. Vamos dar continuidade ao estudo do 9º ano do Colégio Conquista. Vamos estar vendo o nosso 3º capítulo da nossa apostila, da nossa primeira apostila. E o nosso assunto será a Primeira República no Brasil, nem tão pública assim. A gente pode dar uma analisada nesse quadro, onde o nosso país representado por uma mulher sentada. E os demais são as pessoas do exército, os cafeicultores, os industriais, que eles queriam muito a república. Mas e o povo? A gente vai dar a resposta daqui a pouco. O regime republicano era o regime que alguns acreditavam trazer mudanças às elites cafeeiras, os industriais, as camadas médias e os militares no final do século XIX. Em 1889, com o golpe dessas classes, surge a Primeira República Brasileira até 1930, ou seja, surge uma república porque algumas camadas sociais eles não estavam contentes mais com a monarquia. Eles precisavam de um outro regime. Já era necessário. Os antecedentes. O que levou para que se tivesse uma república? Não acompanhar o ritmo da modernização do Brasil. Ainda nós tínhamos escravos. Então, os escravos era com que se o Brasil, se o nosso país tivesse ainda muito para trás perante os outros. Então, nós tínhamos a agricultura, nós tínhamos a pecuária, mas a indústria também ainda não tinha se fortalecido, se desenvolvido, enquanto os outros países nós tínhamos já um grande desenvolvimento industrial. Poucos investimentos em industrialização, ou seja, eles não estavam investindo porque nós tínhamos a agricultura e a pecuária. Então, isso ficou para um segundo plano. A falta de apoio do governo com a agroexportação. As taxas eram altas ainda para levar tudo que o Brasil fazia para fora do país. Então, tem esse problema de secar a taxa. O movimento abolicionista é um movimento anti-escravidão. Era um movimento que queria que os escravos pudessem ser livres, ter uma grande abolição no nosso país para que não houvesse mais escravatura. A resistência dos escravizados e ex-escravizados. Os escravizados, e os ex-escravizados também já não estavam mais aguentando a monarquia. Então, todas essas revoltas se tornaram ideias para uma república. A pressão da Inglaterra. A Inglaterra já havia tido a abolição, já tinha libertado seus escravos e pressionava o Brasil, porque ela importava os seus produtos para nós, ela trazia os seus produtos para nós, então já era muito difícil, então ela nos pressionava a ter uma abolição o mais rápido possível. Éramos um dos últimos países a ter escravidão no país. A Lei Áurea, ela ocorreu em 1888. Só que, como está aqui no nosso resumo, troca de trabalho escravo por mão de obra de imigrantes em Europa e Ásia. Ou seja, só muda uma mão de obra. Era necessário uma outra mão de obra, porque quem vai trabalhar? Então, era necessário ter uma mão de obra. Então, vieram a mão de obra de outros países. Esses países da Europa e da Ásia inicialmente. E se vocês repararem, vêm os brancos para o nosso país. Também, mais lá na frente, nós vamos ver o porquê disso.
precisava também de um branqueamento na população. Era essa a ideia toda da República. A escravidão era atraso ao país. A escravidão, ela era como se o Brasil estivesse em atraso. E era uma verdade. O Brasil estava muito atrás dos outros países. A Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870, cara e longa para a economia, aumentando a dívida externa do país. Depois da vitória, militares queriam a participação na política do país. Ou seja, o Brasil não tinha dinheiro, foi pegar dinheiro emprestado para que tivesse essa guerra. Inclusive saiu vitorioso, mas aumentando a sua dívida. Só que quando esses militares retornam, eles querem ter uma participação política do nosso país, porque eles se acham muito importantes, e realmente era. República Volver. Em 15 de novembro de 1889, teve um movimento militar que tirou Dom Pedro II do poder e proclamou a República no Brasil, com um governo provisório liderado por Marechal Deodoro. Então teve um golpe, e esse golpe colocou uma pessoa que estava no militarismo, que era Marechal Deodoro. A República. Governantes eleitos pelo povo devem governar segundo o interesse do povo. Então, uma república, ela deveria ser constituída por governantes que o povo elegesse e que eles fizessem algo pelo povo, aquilo que o povo precisava. Então, através do interesse do povo. O projeto republicano que prevaleceria: um governo centralizado e forte, estados com autonomia administrativa, participação política das camadas médias urbanas e da burguesia industrial. Os republicanos radicais queriam a participação popular no novo regime. Vamos lá. Um governo que ele tem o poder de decisão. Então ele decide o que é melhor para o seu país. Os estados com autonomia administrativa. Cada estado se auto-administra. Claro que conversando com o governo federal, o governo estadual conversando, tendo um vínculo com o federal. A participação política das camadas médias urbanas e da burguesia industrial, ou seja, nem apenas rico, mas as pessoas também de classe média e aquelas pessoas da indústria. Também a burguesia industrial que tinha no nosso país, que era mínima, também queria uma participação política na República. Os republicanos radicais, eles queriam o povo também opinando, a participação do povo, porque o povo sabia aquilo que ele precisava. Os novos símbolos. Então, para essa república, precisava de símbolos diferenciados, não os antigos. Acaba aquela coisa antiga e começa a surgir coisas novas. Então, até mesmo o símbolo deveria ser diferenciado do que já se tinha. Era necessário apresentar essa república para os outros países, falando: nossa, o Brasil mudou, o Brasil está moderno, o Brasil está com uma cara diferenciada, tudo novo, tudo mudou. Então isso também podia ser os símbolos diferenciados, com valores positivos. É aquilo que eu olhava assim: nossa, é verdade, mudou, que legal. Em 1889 foi oficializada a nova bandeira do Brasil, que nós temos até nos dias de hoje, que é linda, né? Em 1909 criou-se um novo hino nacional, que é o que temos também. E surge aí um mártir da República, Tiradentes, que ele luta pelos ideais da liberdade. Até hoje ele é o mártir. Ele é aquele que lutou pela liberdade. Nós tivemos uma nova Constituição, com classes com força política, a Constituição de 1891, promulgada em 24 de fevereiro de 1891, inspirada nos princípios republicanos e na Constituição dos Estados Unidos. As disposições da Constituição de 1891.
estados com autonomia, como a gente já falou, eles independentes, né, mas com uma força militar própria, com uma própria proteção daquele estado. A República dos Estados Unidos, né, era o nome do Brasil. Então, a primeira república teve o nome de República dos Estados Unidos do Brasil, um modelo de federalismo, onde tinha os seus próprios estados, antes não eram estados, eram províncias, composto por 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, independentes entre si, conversavam entre si, mas independentes entre si. O executivo e legislativo, eles escolhidos pelo voto direto. Porém, quem era a pessoa que votava? Quem era o eleitor que poderia votar para colocar no poder? Apenas 10% da população. 10% tinha direito ao voto. A Igreja Católica foi separada do Estado. Então, a Igreja Católica ela era mandatária e ela se afasta do Estado, porque o Estado começa a ser mais forte do que a própria Igreja. O catolicismo deixou de ser a religião oficial do país e foi estabelecida a liberdade de culto religioso, ou seja, não era a única mais que tinha no nosso país. Então, o catolicismo deixou de ser. Então, eu poderia ser protestante, eu poderia ser qualquer outra religião. Eu poderia cultuar dentro do meu país. A liberdade de associação e de reunião sem armas. Então, eu tinha a liberdade de andar sem armas, porque naquela época a violência também era muito grande quando não ia ter algum tipo de reunião. O habeas corpus era para os réus terem direito de defesa, porque até então não se tinha. Eu não tinha como provar minha inocência, eu não tinha um habeas corpus. A luta pelo poder. Há brigas entre camadas sociais por seus interesses. Nós vamos ver agora a luta pelo poder no próximo vídeo. Esse é o primeiro vídeo da explicação do 9º ano. Continuaremos e eu espero vocês até a próxima. Obrigada.